Boa noite, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, amém. Mais um vídeo aí a gente fazendo a respeito da Santa Palavra de Deus. E estamos aqui, eu e a minha esposa, a missionária Fernanda, para estar levando mais uma mensagem do Evangelho a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém. Antes de começar esse pequeno estudo aqui, essa pequena explicação, a gente vai orar a Deus em nome de Jesus, amém? Orar por algumas pessoas, né, alguma parentela, e que Deus possa estar conduzindo aí esta mensagem, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai e Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos mais uma vez na sua presença, para que o Senhor, Pai, venha, Senhor, fazer a tua vontade sobre nós. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa, Senhor, a nossa casa, Deus. Abençoe a vida, Senhor, da minha esposa. Abençoa, Senhor, a vida de toda a parentela, Senhor. Senhor, dos meus pais, dos meus filhos, dos meus netos. E que o Senhor, Pai, possa estar acrescentando, Senhor, cada dia mais em nossas vidas. Senhor, abençoe a vida, Senhor, do meu neto Lucas, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, e sabe de que ele está necessitando, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, traz todo o colamento, Senhor, Pai dos ossos, em nome de Jesus eu te peço. Espírito Santo de Deus, visita também, Senhor, a vida do Miguel, que está, Senhor, lá em São Paulo, Pai. Senhor, ele fez algumas cirurgias, mas a mão do Senhor é conosco. A mão do Senhor estava naquele lugar. Senhor, é um testemunho muito forte. Senhor, o Senhor livrou ele, Senhor, aleluia, do vale da morte, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todo, Senhor, Pai, aleluia, Senhor, todo o empecilho, toda arma preparada, Deus, Senhor, todo levante, Senhor, toda armadilha de Satanás contra as nossas vidas, contra os nossos, Senhor, não prosperará, diz a sua palavra em nome de Jesus, amém? Vamos começar o estudo em nome de Jesus. Esse estudo a gente vai refletir lá em Mateus, no livro de São Mateus, né? Aleluia, no seu capítulo 12, no verso 46, né? Aqui vai dizer a respeito de Jesus, né? Jesus vai dizer assim, no versos 46, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar. Aleluias. E disse-lhe alguém que estava por ali, eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos. O que querem que vão te falar? O que venham te falar? Ele, porém, respondendo, disse, o que falará? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo Jesus a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está aí nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aleluias. Aqui está se referindo a um momento em que Jesus, ele está ensinando a doutrina, a palavra de Deus aos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que alguém que estava ali naquele momento, aleluia, naquela hora, naquele exato momento, creio eu que estava muitas pessoas naquele lugar, naquele recinto, e alguém falou, Jesus, a sua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Naquele momento, aleluias, o Senhor, para dizer a todos que estão ali, que a mãe e os irmãos dele não se referem às pessoas ou a pessoa que gerou aos seus irmãos
que eram considerados de sangue. Mas ali Jesus estava em espírito, aleluia. Ali ele estava buscando, aleluia, conectado diretamente com seu Pai. Então ali automaticamente o Espírito Santo disse, aleluias, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos. Aí Jesus vai dizer, meus irmãos são todos esses que proferem da mesma fé que eu, que estão buscando, aleluias, a mesma sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria terrena, é a sabedoria que vem do alto, porque Jesus naquele momento ele estava se referindo, aleluias, a nós buscarmos, aleluias, a sabedoria do alto. Então ele estava conectado com o Pai a todo tempo, oh glória, e ele está dizendo, né, nesta passagem, que não é para a gente estar adorando, aleluias, né, nenhum familiares colocando em primeiro lugar, nem filhos, nem esposa, nem até mesmo aí bens materiais. Muitos adoram, são idólatras aí, né, de imagens feitas pela mão dos homens, e bem sabemos que Jesus ele nada disse a respeito, né, de nós adorarmos imagens. Pelo contrário, ele foi bem enfático em relatar para nós que não devemos fazer tal ação, né? Ele abomina. Lá em Êxodo 20 vai falar a respeito disso. Em Salmo 115 vai falar a respeito disso, aleluias. Se eu não me engano, em Isaías 45:20 vai falar também a respeito disso. Oh glória! Então Jesus ele estava querendo dizer para aquele povo, não se deixe, aleluias, se corromper, não se deixe ficar com a sua visão espiritual tampada, né, aniquilada. Pelo quê? Pela sensação de poder, ou por alguém estar tirando, né, a sua atenção daquilo que Deus quer dizer para nós, aleluias. Então o Senhor, ele vem relatar nesta passagem, quer dizer, que os irmãos dele de sangue e a mãe dele, que era Maria, que o gerou, aleluias, não significava nada para ele naquele momento, porque naquele momento ele estava instruindo, aleluia, aqueles que estavam atentos à sua palavra, atentos ao seu ensinamento, porque automaticamente ele estava ligado diretamente ao trono. Então ele não estava querendo naquele exato momento, aleluias, saber de quem estava lhe chamando ou quem deixava de te chamar. Nesta noite Deus está dizendo desta forma, não interessa quem está tentando tirar sua atenção, não interessa quem está tentando, aleluia, tirar sua atenção, se é pai, se é carro, se é dinheiro, se é filho, se é esposa, não. Deus está querendo o quê? Que você preste atenção na palavra, preste atenção na palavra revelada que vem diretamente do trono de Deus. Era isso que Jesus estava querendo passar naquele momento. Por quê? Porque não interessa, não tem coisa mais rica, não tem coisa que vem trazer sabedoria, não tem coisa que vem acrescentar na minha vida espiritual, a não ser a palavra. Oh glória! Deus tremendo, Deus de glória, Derabassuri Cantanai, Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, e disse-lhe no 47, alguém que estava ali, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e eles querem falar algo com você, Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, o que lhe fará? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Aleluia. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, naquele momento ele está dizendo, ei, preste atenção, eu estou dando um estudo aqui para pessoas que estão necessitando, eu estou falando com o Pai, passando aqui para os filhos, para os meus irmãos, porque não tem como, aleluia, uma pessoa servir, aleluia, a uma imagem, ou servir até mesmo aí a idolatria de carro, dinheiro, qualquer outra coisa que o tenha, aleluia, ele não vai estar na fiação do mesmo Pai, porque a Bíblia vai dizer que não devemos adorar dois senhores, porque se adorando dois senhores,
desagradaremos a algum deles. Então a Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo aqui, que naquele momento ele estava dando um ensinamento diretamente do trono. Ele estava falando com o Pai, e ali ele estava passando aos seus irmãos, aleluia, a sua mãe, como ele se referiu, ou a sua irmã. É isso que ele está querendo dizer. Que se não for do mesmo fundamento, da mesma crença, do mesmo segmento, não é meu irmão. Não adianta falar assim, mas os nossos irmãos, né, os irmãos católicos, né, os nossos irmãos espíritas, os nossos irmãos budistas, desculpe me falar a todo o pessoal que está nos assistindo aí em nome de Jesus, mas não são. A Bíblia vai dizer que aqueles que são meu irmão é que proferem da mesma fé que eu, porque Jesus, aleluia, ele nos alertou que temos um único Pai, que é o Santo Deus que está no céu, sentado no seu trono, aleluias. Não temos outro Deus além dele. Então não devemos adorar. Agora falar que, né, X pessoas, Y pessoas, ou pessoas, né, que congregam de outra denominação, que adoram outros deuses, que não creem em Jesus, não é nossos irmãos. Aleluia. A Bíblia vai dizer que somos apenas criaturas. Quando a gente não conhece Jesus, a gente é criatura. Aleluia. Quando eu passo a entregar minha vida a Cristo, proferir a minha fé em Cristo, ali há uma mudança. Eu sou batizado, eu começo a crer em Jesus, ali há uma mudança. Ali eu me torno filho de Deus. É isso que diz a palavra. Aleluia. Não é isso, missionário? Sim. E falando Glórias também aqui, né, que nós lemos no versículo 50, que diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Porque hoje eu tive uma experiência, né, de outrora ser católica, né, e hoje Deus, ele, para honra e glória do Senhor, ele teve misericórdia da minha vida, e hoje nós servimos ao Senhor verdadeiramente, porque ele é o nosso único mediador. Somente ele que intercede por nós, é ele que ouve as nossas orações, se leva até o Pai, né? Nós não precisamos de ninguém para que possa fazer isso para nós. Hoje, se nós ajoelharmos e falarmos diretamente com o Pai, né? O Senhor lhe deixou o Espírito Santo na nossa vida. Jesus veio, foi ressuscitado ao terceiro dia, morreu por nós, foi ressuscitado. Aleluia, e deixou para nós na terra o Espírito Santo, para que nós possamos nos libertar, nos curar, e assim o Espírito Santo fazer morada em nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração ele tem que ser puro, porque sem ele ser puro, o Senhor não habita, né? Ele não habita em templo sujo. Então aqui, então ele vem dizer que qualquer um que fizer a vontade do Pai, esse vai ser o irmão dele, esse vai ser a mãe dele e esse vai ser a irmã dele. Então aqui já dá para a gente ver que Jesus falou para a gente que somente quem estiver mediante a vontade do Pai e da palavra que vai estar ligado a ele, né? E não a Maria, ela só foi um instrumento do Espírito Santo para que Jesus viesse à Terra, né? Então, é muito forte, né, quando Jesus ele nos ensina. E ele ensinou ali também para os discípulos, né, falando para eles assim: eles que são os meus irmãos. Por quê? Como o pastor ele explicou, né? Porque muitos falam, os nossos irmãos católicos, nossos irmãos de outras religiões, eles não são os nossos irmãos, porque eles não professam a mesma fé que nós, né? Mas tem alguns, desculpe interromper, no caso dos católicos, eles sabem que Jesus existe, sabem que existe o Senhor, que é Deus, que é a Trindade, que a gente fala, o Espírito Santo, só que eles dão ênfase mais na mãe de Jesus do que em Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E lá em Apocalipse também vai dizer
que não tem outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Então, Maria foi uma pessoa excelente, uma pessoa que foi agraciada, como diz a Bíblia, de estar gerando o nosso Senhor Jesus, amém? Mas Maria, ela também era uma pecadora. Maria, ela foi pecadora, ela teve mais filhos depois, Jesus teve mais irmãos, então ela não tem como salvar ninguém. Maria não salva, Pedro não salva, Paulo não salva, pastor não salva, padre não salva. O único que vai salvar nós é Jesus. Ele ainda é o caminho, não tem outro caminho. A Bíblia vai dizer em Mateus mesmo, aleluias, Mateus, glórias a Deus, aleluias, Deus tremendo, Deus de glória, Tu és tremendo, Senhor. Mateus, aleluias, glórias a Deus, Espírito Santo de Deus. E concluindo, e é tremendo quando Jesus ele fala isso com a gente, né? Para nos ensinar. E a gente sempre vai ser um escolhido do Pai. Então, a gente tem que sempre colocar em nossa mente, será que o que eu estou fazendo é do agrado do Senhor? Porque aqui ele diz, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Então, se eu estou fazendo a vontade do Pai, seguindo a palavra, os mandamentos, né? Então, aí sim, eu estou na vontade do Pai. Eu estou na vontade do Senhor. Então, isso nos alegra, porque quando a gente quer caminhar nos caminhos do Senhor, seguir verdadeiramente, fazer o ID, como o Senhor pede, de levar a palavra, nós estamos agradando a Deus, né? E aí sim, nós somos irmãos, né? Irmãs e irmãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Aqui em Mateus, né, para dar continuidade aqui, né, eu estava procurando aqui a passagem. Em Mateus, no seu capítulo 18, verso 10, vai dizer assim: olhai, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai. Isso é Jesus que está falando, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Aleluias. O que vos parece? Se algum homem tiver com 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, sair fora, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um desses pequeninos se perca. Aleluias. Aqui Jesus está dizendo, olhai, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Vocês estão vendo aqui que Jesus, ele se refere a Deus como Pai, né? Agora Maria ela teve um pai terreno. E Jesus não. Jesus ele teve uma mãe terrena, mas ele não teve um pai terreno. Aleluias. Ele não teve. Por quê? Porque Jesus foi gerado, todos nós sabemos, pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não teve pai carnal. Quem é pai dele é Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus se reencarnou, aleluias, para mostrar e para mim e para você que ainda há um tempo para nós se arrepender. Há um tempo ainda que se chama a porta da graça. Estamos vivendo ela ainda dá tempo para mim e para você se arrepender. Aleluias. Enquanto não se fecha, porque haverá um dia que essa porta se fechará. Aí não haverá mais chance.
E todo o corpo que a partir de agora ouve essa mensagem, se você cair agora aí, se o seu corpo tombar, você vinha a falecer, aleluias, sem o arrependimento, sem a crença em Jesus, infelizmente, para você vai seguir o juízo. Não tem como mais, vai ser o juízo. Então esta passagem é forte. Nossos irmãos, aleluias, que proferem a mesma fé que nós, né? Que sabe que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, não há outro mediador senão Jesus, somente Jesus salva, somente Jesus, não há outro. Então precisamos estar atentos, porque muitas doutrinas aí estão distorcendo a palavra de Deus, aleluias, e não é por aí, dando ênfase, aleluias, a outros deuses, né? A outros, vamos se dizer assim, outros denominações, não, outras entidades, vamos se dizer assim, chamando de Deus. Mas devemos confiar somente na palavra, amém? Eu quero ler uns salmos aqui, em nome de Jesus, Salmo 115, antes da gente encerrar, e para a gente poder tá lendo junto e aprendendo junto, né? Isso é que é o mais importante. O Salmo 115 vai dizer assim, missionário, a adoração ao Deus verdadeiro. Presta atenção, adoração ao Deus verdadeiro. Se aqui está dizendo adoração ao Deus verdadeiro, é porque os outros que eles chamam de Deus aí é falso. Aleluia. Vai começar assim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua bondade, benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tá vendo aqui? Prata e ouro significa aqui riqueza. Então tem pessoas que o coração está na onde? Está no dinheiro, está na conta no banco, aleluias. E outros daqui estão na idolatria também, pela imagem feita pela mão do homem. Olha o que vai dizer aqui. 5. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Você está vendo aqui que Deus está falando? Todos aqueles, aleluias, que faz escultura com as suas próprias mãos, ou adora dinheiro, ou qualquer outra idolatria, está falando aqui, ó, a estátua ela tem boca, mas não fala, ela tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Aí ele vai falar no 8 aqui, a eles que se tornam semelhantes os que fazem. Quer dizer, quem faz e quem adora essas imagens se torna semelhante a elas, assim como todos que nelas confiam. Amém? 9. Israel confia no Senhor. Ó, Israel confia em quem? No Senhor, com letra maiúscula. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, e ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, e ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, e ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Aleluias.
Deus tremendo. O Senhor vos multiplicará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Tá vendo? Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os céus é do Senhor, a terra ele deu ao filho dos homens. Preste atenção. Os mortos não louvam mais o Senhor, nem os que desceram ao silêncio, à sepultura, também não. Mas nós, que estamos vivos, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Deu para entender, irmãos? É bem clara. Salmo 115, né, missionário? E sempre a palavra ela nos ensina, né, sobre a idolatria, né? E idolatria não é só imagem. A idolatria, ela é tudo que colocamos acima de Deus, né? Porque o nosso primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você coloca o dinheiro, a casa, o carro, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, seu filho, primeiro que Deus, futebol também, Aleluia, você coloca primeiro verdade. que Deus, você se doa mais do que a Deus, já é uma idolatria. Então, a palavra ela vem sempre nos alertar a respeito de idolatria, né? E outrora eu também dizia que eu não idolatrava ninguém, né? Eu apenas adorava. Mas nós temos que adorar somente a Deus. E idolatria, os católicos, vamos dizer assim, eles não falam idolatria, mas é a mesma coisa. De você adorar ali uma imagem, idolatrar é uma imagem, é a mesma coisa, né? Só muda a palavra, né? Aqui na nossa palavra do Senhor. Então... É porque geralmente os católicos falam venerar, né? a gente venerar é uma forma ou de adorar. Isso mesmo. Mas eu estou colocando acima de Deus, né? E isso eu não posso fazer. E olha que conhece, hein? Quando eu 40 anos? 40 anos que eu fui católica, para honra e glória do Senhor, hoje, né, o Senhor abriu os meus olhos, né? Quando você lê a palavra, o Senhor ele começa a abrir o seu entendimento, abrir os teus olhos, para que você não seja enganado pelo mundo, vamos dizer assim. Não ser enganado pelo homem, né? Pelo padre, porque lá a gente não lê a palavra, né? Eu em 40 anos eu nunca peguei na palavra. Então, hoje eu entendo o que o Senhor quer dizer. Quando eu vim para o Senhor verdadeiramente, quando eu aceitei o Senhor como meu único Criador e Salvador, quando eu aceitei Ele, o Senhor colocou no meu coração. Você não servia a mim, mas sim a outros deuses. Você colocava outros deuses acima de mim. Então, isso é muito forte. E quando, a partir do momento que o Senhor falou isso para mim, eu falei, não, eu não posso trair o meu Deus. Né? Eu tenho que servir a Deus e não a outros deuses. Porque a palavra diz para nós ser sim, sim ou não, não. A gente não pode ficar em cima do muro. E nós não podemos ser nem morna e nem frio. Nós temos que ser quente. Né? Nós temos que ser verdadeiramente servindo ao Senhor. E não a outros deuses. Amém? Só para mim ressaltar aqui, para a gente estar encerrando essa parte do estudo, né? Porque assim, a gente vai tentar trazer para vocês, assim, quando der, né? Quando Deus tocar no nosso coração, alguns ensinamentos. E depois vocês vão acompanhando na Bíblia para ver se o que a gente está falando está correto, né? Porque a gente sempre usa a palavra. Então, nada que foge da palavra. Só para me frisar aqui, reforçar o que eu falei para vocês agora a respeito de idolatria, né? Que foi aonde Deus nos conduziu através daquela mensagem de Mateus para estar passando para vocês. No Isaías, no seu capítulo 45, no seu verso, eu vou começar do 19, tá? 45 de Isaías, verso 19. Não falei em oculto, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Presta atenção. 20.
Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha o que ele está dizendo aqui. Anunciai-vos, chegai-vos e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, Deus está falando, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus disse, Deus justo, Salvador, não há além de mim. Forte, né? Beleza. E aqui no 45:20, ele vem dizer assim, irmãos, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus, de letra minúscula, que não pode salvar. Então, isso aqui é muito forte. E é uma cultura da Igreja Católica, né, Apostólica Romana, em fazer essas procissões. Né? Procissão que leva lá no andor, né, as imagens. E isso a gente tem que dizer, irmãos, porque senão nós seremos cobrados disso. Então, a gente precisa alertar aqueles que ainda continuam na idolatria. Sim. Né? E aqui o Senhor é claro, né, nessa palavra. Eu só vou fazer um cumprimento aqui para o missionário. Aqui no 20 está dizendo assim, congregai-vos e vinde. Jesus está chamando. Vamos congregar, pode vir. Chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Sabe qual nações que eles estão falando aqui? Da nação aí. Aqui ele está se referindo às pessoas que adoraram imagem, que adoravam imagem, que adoram imagem. Saiam daí do meio dessas nações, venham para cá congregar comigo, venham congregar com o Senhor, que eu vou mostrar, porque ele está falando aqui, o missionário, que ele é o único Deus. Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, ele está dizendo. Sim. Não há outro Deus. Não tem São Benedito, não tem Nossa Senhora Aparecida, não tem Maria, não tem Pedro, não tem São Pedro, não tem. O único Deus intermediador ainda é Jesus, não há outro Deus. E aqui ele ainda frisa que nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens, ou seja, eles não sabem de nada, eles não estão, vamos dizer, tão ligados, né? Eles não estão com a mente aberta, eles não têm discernimento, eles não têm sabedoria. Porque na verdade, o missionário, o que vocês faziam lá era um ritual, né? Ritual. Vamos se dizer, a Igreja Católica, eu não conheço porque eu não fui desse sistema, mas a Igreja Católica, eu creio que o bispo passa para o padre e o padre vai fazer esse ritual, né? Que todos fazem, não é mais ou menos isso? Na verdade, a Igreja Católica, elas não seguem a Bíblia, elas têm o catecismo católico, né? Que é feito em Roma, que é passado do Papa para os bispos trazem para os padres para poder passar depois para os fiéis, que eles chamam, né? Então, isso já dá para ver que são ritos criados pela mão do homem, e não pela palavra, o que o Senhor deixou para nós vivermos, mas sim o que eles querem que nós fazemos, né? E eu sei muito. Na verdade, então, muitos ali estão presos ali, porque na cabeça deles é assim, meu pai foi, minha avó foi, então eu vou fazer a mesma coisa, mas ali eles estão presos num ritual que, na verdade, como a Bíblia diz, que conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então, muitos estão ali, mas não leem a Bíblia. É isso que você quer dizer? Sim, são presos, né, na religião, na religiosidade, vamos dizer. E lá, como, né, eu fui coordenadora outrora, né, de liturgia, e a gente sabe muita coisa por trás de tudo isso. Né? Como outros padres no YouTube falam, né, que eles não ensinam a idolatrar a imagem, né? Isso é cultura dos católicos.
Então tem que ficar atento, irmãos, porque vocês estão sendo enganados, né? E isso não pode acontecer. E isso não pode, por quê? Porque o Senhor Jesus ele já está às portas e não vai dar tempo mais quando o Senhor já estiver ali, né, para nos buscar e aí você se arrepender. Não tem mais como a gente pensar o que está certo e o que está errado. Não, a gente já tem que estar certo, esperando o Senhor voltar. Porque ele vai voltar e ele já está às portas por causa de muitas coisas que já estão acontecendo, né? Nesse mundo. Então é isso, irmãos. Aqui, para complementar, vai dizer assim, né? Porventura não sou eu o Senhor, não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. 22, olhai para mim, ele está falando, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha isso. E não há outro. Isso aqui é Deus falando, por mim mesmo eu tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará para trás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, tá vendo? Todo o joelho se dobrará, todo, por mim. Joelho da mãe dele, de Maria, joelho de José, do pai dele, dos irmãos dele, todo o joelho dos apóstolos, vai todo mundo dobrar o joelho na frente dele naquele grande dia. Aleluias. E por mim jurará toda língua. De mim se dirá, deveras no Senhor, a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Você está vendo, irmãos, quando a gente começa a adorar alguma coisa, dinheiro, carro, né, filhos, esposa, colocar em primeiro lugar essas coisas, Deus, ele não se agrada. Aleluia. Amém. Sabe por quê? Porque o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês sabem o que quer dizer isso? Amar a Deus sobre todas as coisas? É todas mesmo, irmão. Todas. Viu, minha irmã? É todas. Então Deus ele tem que estar acima de tudo. Acima do meu filho, acima da minha esposa, acima do meu pai, da minha mãe, do meu dinheiro, de tudo. Porque você não concorda comigo? Se não for ele te dar saúde, você não conquista nada. Se não for ele na sua vida, ai, quem seria de nós? Muitos aí estão fechando seus olhos aí, não vai ter oportunidade mais, né? Talvez de se arrepender. Eu creio que nesse momento é o momento correto, né? Dos irmãos estar refletindo nessa palavra, amém, irmãos? Amém. E não dizer assim, não é na Bíblia deles. Não é. É em todas as Bíblias. Se vocês entrarem na Bíblia católica ali... Mesma coisa. É a mesma coisa. No Salmo 115, nada. Isaías 45, Êxodo 20, tudo está falando de imagem e escultura. Ele fala de imagem e escultura feitas por mão de homens. Quem que faz essas imagens? São homens, né? Então, Deus, ele abomina. Eu até imagino aquele santuário de Aparecida. Vai chegar um momento que a ira do Senhor vai ser tão grande que aquilo ali vai ser destruído. Roma vai ser destruído. Então, nós temos que estar atentos, irmãos, porque quando chegar o grande dia, é isso que nós temos que pensar. Eu vou subir para o céu, né? Como o pastor disse, quando eu tombar o meu corpo agora, eu não vou estar mais aqui. Para onde vai a minha alma? Quando chegar lá em cima, a gente vai ser julgado, né? Então, nós temos que estar atentos. Porque chegando lá em cima, será que eu vou ficar ali no céu ou vou ficar no inferno? Porque não existe purgatório. Purgatório não existe na Bíblia. Não tem. Não tem. Você pode procurar na Bíblia judaica, aramaica, na grega, na hebraica, não tem. Católica também não tem. A católica, a nossa Bíblia é igual, é a mesma palavra. A diferença da Bíblia católica é que tem 7 livros a mais, que a gente considera, né? A gente que fez um pouco de teologia considera os livros apócrifos. Então são livros que não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Porque quando foi escrita a Bíblia, reuniu grandes sábios para poderem
testificar que este livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, não fomos nós, né? E a Bíblia é um livro universal. Tanto em qualquer língua, ela é o mesmo significado. Algumas coisas mudam. Irmãos, purgatório, ele só foi criado pelo homem para poder ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Quando uma pessoa católica falece, né? Eles vão fazer lá um ritual lá de 7 dias, né? No 7º dia é marcada a missa do 7º dia para ganhar dinheiro, né? E isso que é o intuito da Igreja Católica, né? Em tudo que você for ver da Igreja Católica é para ganhar dinheiro, né? Então, assim, muitas coisas que eu que fui muito tempo católica, de dentro da igreja, e sabendo de tudo que acontece lá dentro. Pois é, mas né? eu queria saber assim, por que o padre não fala a respeito das imagens? Eu tenho vídeos de padres, você procurar aí também no YouTube, vocês vão ver, vídeos de padre, até mesmo o padre Fábio de Mello, falando que não é para adorar. A Igreja Católica não incentiva ninguém a adorar. Sim. Então, quer dizer, eles tiram deles da reta e ó, vocês que se viram. Vocês vão se perder, você né? Entendeu? A gente não ensinou nada disso. Você tá entendendo? Que nem ele falou a respeito de uma santa que chorou sangue uns anos atrás, não sei na onde. Ele falou, ó, a Igreja Católica não tem nada a ver com isso, que isso é fraude. Sim. Então, quem vai lá ver é porque quer ir ver. Sim, porque essas santas, elas já foram criadas lá dentro, algo lá dentro para poder chorar sangue, né? Para enganar o povo, né? Como sempre é feito, sempre tem algo por trás. Só que os católicos, eles estão tão cegos espiritualmente que eles acham que se eu não adorar a Nossa Senhora, eu vou para o inferno. Mas não é assim. Na palavra, quem que cura, salva e liberta? Quem? Fala para mim. Então é o Cordeiro é o próprio Jesus, né? Que se fez verbo, que se encarnou. Então, nós temos que estar atentos, porque há muitas ovelhas com vestes de lobo. Então, tem muitos aí que vão se perder e vão se encontrar com eles lá em cima, né? Com os padres, e eles vão dizer, mas o padre não ensinou isso para mim. Jesus vai falar para vocês, eu deixei a palavra. Vocês leram a palavra? Eu não preciso de homens, eu preciso da palavra, né? Não é o homem que vai direcionar a minha vida, não é os santos, não é ninguém, somente a palavra, somente Jesus que vai nos encaminhar. Amém? Amém. Aqui em Apocalipse, só para a gente finalizar esse, né? É tão assim, tão gratificante a gente estar lendo a palavra e crescendo no conhecimento, né? Porque a cada dia que a gente vai estudando, Deus ele vai nos revelando, né, a palavra dele, né? E aqui em Apocalipse vai dizer, né, no seu capítulo 22, no seu versículo 7, vai dizer sobre a volta de Jesus. Eu vou começar do 14 aqui para mim não ler desde o começo, tá? Então aqui vai dizer sobre a volta de Jesus, Apocalipse 22, no seu versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. Qual mandamentos? A palavra, a Bíblia. Para que tenham direito à árvore da vida. A vida eterna, tá? Para mim ter direito, eu tenho que seguir isso aqui. Mas você é perfeito, a missionária é perfeita. Não, nós não somos perfeitos. Mas a gente procura cada dia sermos moldados pela palavra, pelos mandamentos. Então é isso que é a diferença. A árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Os cães aqui, a gente que estudou um pouco de teologia, é aquelas pessoas que um dia conheceram a verdade e se afastaram da verdade. Que a Bíblia vai dizer assim, não seja como o cão, que volta ao seu próprio vômito. Então vamos supor, conhecer a Deus, eu parei de me prostituir, de fazer as coisas erradas, de roubar, usar drogas, essas coisas. Aí depois eu volto de novo para trás, é a mesma coisa do cão voltar ao seu próprio vômito. O cão vomita, ele vai lá e come de novo, né? É a mesma coisa.
Então Jesus está querendo dizer assim, ficarão de fora os cães. Os feiticeiros, sabe aqueles que faz um olodum, aqueles negocinhos lá? Não pode não, tá? Vai ficar de fora também. Todo que faz uma feitiçaria. Ah, mas eu vou fazer, pastor, como é que se diz? Um benzimento, uma coisinha que é branca aí, né? Que eles falam aí. Benzedeira. Vou lá na benzedeira, né? Vou fazer um negocinho aqui para adoçar a vida do meu namorado. Sabe essas mandinguinhas aí? Feitiçaria, não vai entrar. Os que se prostituem. Forte, né? Hoje em dia é o que mais pega, é esse aqui. Prostituição. O que é prostituir? Só o meu corpo, pastor? Não, não é só o seu corpo, não. Prostituir o que é? É um dia você conhecer a verdade e você voltar às velhas práticas ou você começar a deixar as coisas de Deus de lado. Você está se prostituindo espiritualmente, você sabia disso? Você está voltando, né, às coisas que não são da palavra. Então você está adorando, você está tendo uma outra relação a não ser com Deus. Pronto, achei a palavra certa. Isso é prostituir também. Além de você se prostituir corporalmente, você também se prostitui espiritualmente. Aqui está dizendo, os homicidas, sabe? Homicidas. Aqueles que assassinaram alguém, ou aqueles que cometem homicídio, né, que é matar, ou até mesmo suicídio, tá? Não entrará. Os idólatras, acabamos de falar que esse foi o tema aí do nosso estudo, né? Idólatras também não vai entrar. E qualquer que ame comete a mentira. E agora? Será que você mentiu hoje? Será que você falou uma mentirinha? Ah, mas não tem nada a ver, uma mentirinha só, uma mentira para poder, né, não causar um transtorno maior. Se você morre hoje, como é que faz? Você acha que você sobe? Você entra? Entra não. Tá? Que de nada a ver, né? Eu costumo falar para missionário, de nada a ver, o inferno tá cheio, né? Não tem nada a ver. Tá cheio lá embaixo também. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele é a água da vida, somente Ele, aleluias, que dá vida. Você sabia que o nosso corpo, 90% é feito de água, 90% de água é vida. Água é vida. Você pode ficar sem comer muitos dias, mas se você ficar sem tomar água, você morre, né? Irmãos, queremos agradecer em nome de Jesus, né? A gente vai estar aí com os irmãos aí, o celular desceu um pouquinho aqui. Vamos estar com os irmãos aí, né? Há alguns dias aí, passando a verdadeira palavra, né? A gente procura, irmãos, a gente também não é expert, não, né? Mas a gente estuda bastante. A gente procura passar de acordo com o que a Bíblia nos relata, tá? A gente não acrescenta nada. Tá tudo Bíblia. Se você pegar aí para ver o ensinamento, assistir, voltar, você vai ver que é Bíblia. A gente não tá falando nada da nossa boca aqui, não. É Bíblia, né? Então esse entendimento é o que a Bíblia nos passa, que o Espírito Santo nos revela, né, missionário? Quer falar alguma coisa? É verdade. Que só que possamos estar atentos, irmãos, porque os dias estão muito próximos, então a gente precisa não mais cochear em dois senhores, né? A gente precisa estar em dois pensamentos, em sim, sim, não, não. É isso que a gente tem que pensar. Será que isso que eu vou fazer é certo? Será que o que eu estou fazendo Jesus faria? Né? Porque ele é o único que não teve nenhum pecado, né? Então, ele é o único que é perfeito, né? Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos. Amém. Amém. A gente vai estar finalizando em nome de Jesus, amém? A gente vai depois estar passando aí aos irmãos aí, né? Alguns estudos, né? A gente pretende estar fazendo
a obra. E os irmãos aí também que, né, quiserem nos acompanhar no canal, né, no nosso canal aí, de Jair e Fernanda pregando a verdade, né, a gente vai deixar depois aí para vocês aí. Compartilhe esse vídeo, né, vai ser benção para você, para sua família, para sua vida, né. Ajude-nos, né, a gente a pregar o Evangelho, a propagar o Evangelho, para que pessoas sejam alcançadas, almas sejam libertas, né, assim como eu fui, assim como a missionária foi, né. Você já viu um pouquinho do testemunho dela, mas o testemunho dela é muito forte também, ela tem um testemunho bem bacana, assim, impactante, né, porque Deus é isso, Deus é transformação, é renúncia, é matar minha carne, né, matar minha vontade. E como Jesus disse, né? Tomar a nossa cruz e bora seguir Ele. Basicamente isso. Eu agradeço a todos aí em nome de Jesus, amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um aí, dos familiares, da parentela, em nome de Jesus, a vida dos casais, né? Dos filhos, e que Deus possa estar prosperando cada vez mais, né? A vida de cada um aí, né? Amém. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz do Senhor, amém?